Olá! Hoje, aqui no Olhar Stroll, a gente vai falar de outro país fascinante. O Marrocos. Com paisagens deslumbrantes, é um país onde as cores e os aromas saltam aos olhos. Com um povo muito hospitaleiro, de maioria muçulmana, as suas belas mesquitas se unem às paisagens. Chegando lá, você leva um tempinho para se acostumar com tanta informação. Mais uma vez, aqui é um daqueles países onde você tem que ir sem nenhum preconceito. Deixa o país ir te conquistando aos poucos. Com 710 mil quilômetros quadrados e aproximadamente 36 milhões de pessoas, aqui se fala o árabe, dialetos berberes e o francês. O país foi um protetorado controlado pela França de 1912 a 1956. O Marrocos é uma monarquia constitucional, cuja família real, descendente do profeta Maomé, governa o país desde o século XVII. Após governar o Marrocos com mãos de ferro por 38 anos, o rei Hassan II morre em 1999 e Mohammed VI, seu filho, inicia reformas liberalizantes no país, apesar de ser acusado de ter um regime liberal de faz de conta. De qualquer forma, o poder continua com Mohammed VI, que, separado da rainha Lala Salma, considerada ocidentalizada demais para os padrões marroquinos, o monarca segue como um dos homens mais ricos do mundo. No Marrocos, você encontra hotéis que ultrapassam o nosso entendimento de 5 estrelas. Em uma viagem, podemos mesclar as possibilidades de você ficar num hotel de proporções palacianas, um deles inclui até estábulos para cavalos árabes puro sangue, ou ficar nos riads, que são antigas casas que até parecem palácios, mas mais intimistas, incrustados nos corações das Medinas, que são as partes antigas das cidades árabes. E o que fazer no Marrocos? Um país que desde seu início permanece enraizado numa forte cultura rica, autêntica e cheia de contrastes. Nesse vídeo vou te dar algumas sugestões do que fazer nesse país. Casablanca é a capital econômica do Marrocos. Localizada à beira do Oceano Atlântico, é completamente diferente de outros destinos do país. Seu maior cartão postal é a Mesquita Hassan II. Inaugurado em 1993, foi necessário a ajuda de 35 mil operários e o seu custo estimado em torno de 600 milhões de euros. O edifício é uma obra-prima da arquitetura árabe. Erguida em frente ao mar, possui uma sala de orações de 20 mil metros quadrados, com capacidade para 25 mil fiéis. E no subsolo, a sala de purificação contém 40 fontes de mármore para a lavagem dos pés e mãos dos muçulmanos. Agora, é impossível falar da cidade sem falar do filme Casablanca, que conta a história de Rick Blaine, estrelado por Humphrey Bogart, um exilado americano apaixonado pela bela Ingrid Bergman, que vive e trabalha em Casablanca, onde tem o Rick's Café. Com o sucesso do filme, mesmo sendo gravado totalmente em estúdios, fez a cidade de Casablanca virar um point turístico. Foi aí que a americana Cat Krieger decidiu trazer a ficção para a realidade e em 2004 inaugurou o Rick's Café. Rabat é a capital do Marrocos e está localizada na costa do Oceano Atlântico, na foz do rio Bou-Regreb. Há vários lugares interessantes na cidade. Seja na Medina ou na Ville Nouvelle, os monumentos mostram a história do Marrocos. Sua fortaleza, construída no século XII, é um dos pontos turísticos mais marcantes de Rabat, com suas muralhas que atingem até 10 metros de altura. Chefchaouen é a cidade dos 50 tons de azul. O hábito de pintar as casas de azul surgiu do povo judeu exilado por aqui na década de 30. Um lembrete que Deus e o céu estão acima de tudo. E mesmo os judeus não sendo a maioria, a população mantém o hábito de pintar a cidade nessa linda cor índigo. E por aqui, os gatos estão por todos os lados. Como o cão é considerado um animal impuro no islamismo, o gato é a maioria.
Essaouira, com praias boas para surf e windsurf, ganhou um clima liberal e até meio hippie, num país em que a religião muçulmana dita normas e costumes, e já atraiu ícones como Jimi Hendrix, atrás de sua atmosfera relax. Outra grande atração em Essaouira são os produtos de óleo de argã, 100% puro. A cidade é cercada por fazendas e exporta para o mundo todo. As dramáticas montanhas dos Atlas são um exemplo de como a natureza se diversifica no interior do país. A cordilheira é um misto de contrastes e texturas, picos nevados, vilarejos amontoados, propriedades rurais e grupos étnicos. O povo berbere domina a região e recebe os visitantes sempre com um chá de menta à mesa, deixando a marca da hospitalidade local. Paisagens que impressionam. Aqui foram gravadas cenas do filme Kundun, de Martin Scorsese. E aqui também fica o Casbah Amador, reduto mágico de propriedade do empresário Sir Richard Branson. E você, já pensou em esquiar no Marrocos? Aqui na região do Alto Atlas tem neve, sim. E seguimos para Meknes, que assim como Rabat, Marrakech fez, é uma das cidades imperiais do Marrocos, por ter sido sua capital entre 1672 e 1727. Meknes é considerada a Versalhes do Marrocos, com muitos palácios, mesquitas e grandiosos monumentos. Volubilis, que sob o domínio do Império Romano, mostra inúmeros edifícios, templos, casas, mosaicos e até um arco do triunfo. No século VIII, Volubilis foi tomada pelos mouros e passou a ser a capital do primeiro estado muçulmano do Marrocos. A decadência de Volubilis se deu quando deixou de ser a capital, transferida para Fez. Mas as ruínas de toda essa história permanecem. Mas se o que você deseja fazer no Marrocos é experimentar bem de perto as raízes desse país, Fez é a cidade mais indicada. Abriga a cidade velha mais bem preservada do Oriente Médio. Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1981, a Cidade Velha de Fez é o maior centro urbano livre de carros do mundo. São mais de 10 mil prédios construídos há mais de 1000 anos. Andar por essas ruelas, que mais parecem um labirinto, é uma experiência imperdível. Agora, uma das mais incríveis visões de Fez são os multicoloridos tanques utilizados por seus curtumes. Aqui, os homens tingem as peles em um ambiente insalubre. Prepare-se, o cheiro é de embrulhar o estômago. As medersas, que são lugares de estudos religiosos, como uma universidade ou uma escola onde é ensinado o Alcorão, é uma das visitas imperdíveis. Normalmente, elas apresentam uma espetacular arquitetura moura, rica em detalhes com mosaicos, entalhes em cedro, lindas demais. Um exemplo disso é a Medersa Bu Inânia, com um pátio interno aberto e uma superfície primorosamente azulejada. O edifício é muito bem preservado e é aberto ao público. E Marrakech, também chamada de Cidade Vermelha, é apaixonante. Muita coisa para ver, como a Medersa Ben Youssef e o Palais Bahia, um suntuoso palácio onde o vizir vivia com 4 esposas e 24 concubinas. Hoje é um museu e você pode visitá-lo. O Jardim Majorelle é um belíssimo oásis no meio de Marrakech e já foi casa do estilista Yves Saint Laurent. Marrakech é a cidade mais famosa e fervilhante do Marrocos. E muito disso se deve à movimentada praça Djem El Fna, onde acontece um verdadeiro circo ao vivo, com músicos, acrobatas, encantadores de serpente, comidas de rua, tudo que faz o lugar inesquecível. Um dos highlights de uma viagem ao Marrocos é ver de perto o deserto do Saara, com as suas dunas laranjas dignas dos cartões postais do país.
Sua área é maior que o território do Brasil inteiro. Imagine isso, são 9 milhões de quilômetros quadrados de extensão. É o deserto mais quente do planeta. Você pode ter aqui uma experiência de dormir uma noite no deserto do Saara, numa tenda em meio a essas majestosas paisagens. E mesmo dormindo nesses glampings, que são os acampamentos, você manterá todos os confortos necessários, como uma água quente, uma cama macia e uma boa refeição. Saara, a terra dos tuaregues, o povo nômade do deserto. E na entrada do deserto, pertinho de Ouarzazate, está o fotogênico Ait Ben Haddou, uma antiga cidadela fortificada que já foi cenário de filmes como Jesus de Nazaré, Gladiador e Game of Thrones. E se você preferir mesclar ou mesmo ficar num hotel delicioso como esse, um casbah do século XIX nas margens do deserto, você pode escolher. O Marrocos é tudo isso e muito mais, mas tem algumas experiências que você não pode deixar de fazer. Como a gastronomia, que sintetiza as interações do país com o Mediterrâneo, o mundo árabe, a África, a Península Ibérica e a França. E não deixe de dedicar algumas horas no spa com os hammam marroquinos. Hammam é a palavra árabe para banho. E aqui o tratamento vai, claro, além disso. Visa o relaxamento, reflexão e purificação. E o Olhar Stroh continua aqui. Escolhemos olhar para o futuro com otimismo, prevendo um mundo maravilhoso para continuar explorando.